tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Nome completo do senhor, por favor? Eric Caldonazzo Guidolin Belo. Eric, eu verifico aqui, o senhor é policial militar, né? Imagino que o senhor tenha atendido a ocorrência, né? Sim. Então também o senhor não tem qualquer vínculo aqui com os fatos, com as pessoas envolvidas, né? Tomou Não. conhecimento apenas em função do seu trabalho como Isso. policial militar, tá certo. O senhor vai ser ouvido como testemunha e por essa razão então presta o compromisso legal de dizer a verdade, ok? Ok. Em relação à presença do Celso, que é acusado aqui em plenário, algum problema para o senhor? Presta depoimento na presença dele? Não. Tá ótimo. Então quem conversa com o senhor a partir de agora é o Dr. Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Boa tarde, policial. Boa tarde. Policial, nós estamos aqui para apurar um fato ocorrido dia 13 de junho de 2020, na rua Alfredo Brufém, aqui no centro de Curitiba, num hotel. Segundo consta aqui da acusação, o acusado, aqui, né, o Sr. Celso, ele teria tentado matar a senhora Ivani mediante golpes de marreta. O senhor já foi ouvido, né? O senhor ajudou a confeccionar o BO, o senhor já foi ouvido perante a autoridade policial, já foi ouvido nas audiências, mas no momento de eu fazer umas perguntas para o senhor, para quem vai julgar, entender certinho o que aconteceu, tudo bem? Sim, tudo bem. Então, o senhor se lembra dessa ocorrência? Sim. Então, por favor, fique à vontade para nos contar o que lembra. Nós estávamos, né, em patrulhamento ordinário pela região, eu com um parceiro, e quando passando pela via, a gente ouviu alguns gritos, né? Inicialmente sem saber de onde vinha, a gente parou a viatura, viu algumas pessoas olhando, né, em direção a esse hotel, aí que a gente entendeu que dali que vinham os gritos, né? Tinha uma janela de um dos quartos que estava aberta. Então, prontamente descemos a viatura, adentramos ao hotel, né? O pessoal do hotel veio, abriu o primeiro portão que eles têm ali para nós. Subimos, né? E viramos logo no final das escadas à esquerda era o quarto. E o pessoal do hotel já estava na porta ali, um pouco, né? Ali afobados, ali, né? Não sabiam. Quando entramos no quarto, ela estava de pé. Já haviam arrombado a porta? A porta já estava aberta. Aberta? Isso. Daí a gente entrou no quarto, nos deparamos com ela de pé, de um dos lados da cama, próximo à janela. Ele estava sentado em uma cadeira ali do outro lado da cama, vestindo sapatos já assim. Ela estava bem ferida, atordoada, tinha bastante sangue na cama, né? E o pessoal do hotel já começou a dizer que eles sempre estavam ali, eles eram amantes e não sei o que, já tinham uma relação e hoje tinha acontecido aquilo. Que ele tinha batido nela com a marreta. Quando eu olhei ao lado, não tinha uma mesa, né, dentro do quarto, essa marreta estava em cima da mesa, próxima a ele, né, e ele o tempo todo dizia que ela estava tentando extorquí-lo, roubá-lo, não sei, dizia palavras assim, né. E daí fizemos ali a abordagem, fiz a revista nele, ver se não tinha mais nenhum ilícito, não tinha nada. Ela estava atordoada, pedimos para que ela sentasse na cama, né, como eu já disse, tinha bastante sangue ali, ainda não sabia onde era o ferimento. O sangue se concentrava mais em que local do quarto? Na cama, em cima da cama, porque ela estava depois ela relatando para nós, ela estava deitada na cama quando ele desferiu os golpes nela. Né? Daí no susto ela se levantou, daí acho que provavelmente cessou, né, a agressão ali. Foi o momento que ouvimos os gritos, né? E daí tinha bastante sangue e tudo, a gente fez a revista nele, o pessoal do hotel disse que ele tinha, né, feito aquilo, só estavam os dois no quarto. Prontamente ele foi, né, ele a voz de prisão, seus direitos foram lidos, foi algemado. E ele relatou que ele tinha um caso com ela e ela estava querendo voltar, parece, com um ex que ela tinha, ele não gostou da ideia. Ele foi, comprou a marreta realmente era nova, estava com etiqueta e tudo, tinha até a sacola do material de construção, estava lá. Ele comprou a marreta com esse intuito de ir até lá e dar um susto nela, como ele disse. Então, isso que eu ia perguntar pro senhor. Ele... ali, no calor dos fatos ali, no calor do momento, a versão dele para isso, então o senhor pode repetir para os senhores jurados, por favor? Sim, que ela também informou que ela estava em contato com um ex, acho que até ex-convite, que ela tinha até um filho, se eu não estiver enganado com essa outra pessoa, e ele ia tirar ela da vida porque ela era até então garota de programa, né? E ele ia tirar ela dessa vida e tal, e o seu Celso, a princípio, não gostou da ideia e comprou essa marreta naquele dia mesmo. Né, e ele mesmo relatou isso. Não queria que ela voltasse com outra pessoa, isso. Enfim. E também a alegação dele, como eu disse no início, ele dizia que ela estava roubando ele, né, tirando o dinheiro dele ali. E depois ele falou essa versão de que ela ia deixar ele... Envolver essa outra pessoa, né, que ela estava em contato, ia largar essa vida dela ali para voltar com outra pessoa. Não gostou muito da ideia e comprou a marreta, segundo ele, para dar um susto nela. 2 marretadas na cabeça, acredito que não seja um susto, né? Então, mas foi isso que ele relatou, que ele comprou a marreta com esse intuito que era de dar um susto. Com esse intuito. Entendi. Algumas questões da ação policial aqui foi até a filmada, o senhor se lembra? Sim, o meu parceiro estava com a câmera, né? A câmera que vocês carregam normalmente nas... É uma câmera particular que nós temos, alguns de nós temos câmeras particulares, né? E usamos em alguns
algumas Que ocorrências. fica fixada no uniforme, é isso? Isso, aham. Uhum. Na farda. Policial, e depois, ele deu mais alguma versão, alguma outra coisa? Posteriormente ali, chegou uma outra equipe, né, para nos dar apoio, nos prestar apoio, e ficou com ele no lado externo ali do quarto, no corredor, né, segurando ele ali, né, para que não houvesse risco de fuga nem nada, e nós ficamos dentro do quarto, conversando com ela, né, aguardando ele chegar ao socorro e tudo, então, a partir dali, eu mesmo não conversei mais com ele. Entendi. Quem que acionou o SEAT? Foi a polícia ou o pessoal do hotel? Eu acredito que o pessoal do hotel já tinha acionado. Uhum. E chegou lá? Chegou, aham. Uhum. Ela foi levada até o hospital? Ela foi levada, aham. Entendi. Quando a polícia chega, a porta já está aberta e ele já havia parado. Já, aham. Uhum. Vocês conversaram ali com o pessoal do hotel? Se o pessoal do hotel teve que intervir? Foi um dos outros hóspedes, se eu não estiver enganado, que abriu a porta. Escutou também os gritos, se eu não me engano, abriu. Só que ele já não estava no momento, quando a gente chegou, ele não estava mais. Tinha apenas 2 senhoras ali do hotel mesmo. Entendi. Essa pessoa que havia ingressado, né, no quarto ali naquele momento, a pessoa já não estava quando Já não estava mais. quando a equipe chegou. Isso. Mas as pessoas do hotel, as mulheres ali do hotel, elas estavam presentes. Isso, aham. Entendi. E elas comentaram se elas tiveram que intervir, se ele parou só na hora que arrombaram a porta? Acredito que não tiveram que intervir. Foi só com a abertura da porta mesmo, ele cessou. Uhum. Isso, mas com abertura. Isso, com a abertura da porta. Entendi. Tá bom, policial. Mais alguma coisa que o senhor se recorde que eu não tenho perguntado? Não, acredito que é isso. Tá certo, então. Obrigado. Qual que era o estado dela? Ela estava com muito sangue, ela estava atordoada? O sangue se concentrava na parte traseira da cabeça, né, aqui na nuca, né, na região da nuca. Foi o local dos ferimentos mesmo. E ela estava bem atordoada, né, bem tonta. Ela tentava até conversar, tentava andar pelo quarto, mas ela, por vezes, quase desmaiou, assim, algumas vezes. A gente teve que pedir para ela se acalmar e sentar ali e aguardar o socorro. Tinha bastante sangue mesmo na região da nuca. E, como eu disse, na cama também, travesseiro, lençol, ali estava tudo bem ensanguentado. Só para a gente finalizar e registrar, então a primeira versão foi que ela havia tentado roubá-lo, extorquí-lo, coisa do tipo, e depois foi a questão de que ela ia deixá-lo e ele queria dar um susto nela. Isso. Então tá bom, muito obrigado. Ok, defesa. Boa tarde, Eric. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Sou o Guilherme Ambrosio, advogado, e farei algumas perguntas do fato. Sim. Ok? Eric, no momento que você adentrou do quarto, como era a situação do acusado? Em que parte que ele estava? Ele estava perto da vítima? Ele estava longe? Ele estava em pé? Ele estava sentado? Como eu já informei, né, ela estava de um lado da cama, Uhum. né, próximo à janela, e ele estava do outro lado desta mesma cama, sentado em uma cadeira, colocando os sapatos. Perfeito. E ela estava totalmente vestida? Sim, estava totalmente vestido. Perfeito. E qual que era o estado de ânimo dele nesse momento? Ele estava tranquilo, estava agressivo? Ele estava até então tranquilo, né? Não vou afirmar, mas parecia-me sob efeito de algum de álcool, talvez, porém, bem consciente do que estava fazendo. Obrigado, sem mais perguntas. Conselho de sentença, alguma pergunta? Minha parte também não tem mais perguntas, Eric. Eu agradeço a presença e te encerro, ok? Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Nome completo do senhor, por favor? Eric Caldonazo Guidolin Belo. Pergunta? Minha parte também não tem mais perguntas, Eric. Eu agradeço a presença. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Nome completo, por favor? Paulo Marque Verdes da Silva. Tá, Paulo, pelo que eu verifico aqui, o senhor é policial militar, né? Isso. Tá, e também quero crer que atendeu a ocorrência aqui desse episódio, está em julgamento também, né? Tá, então imagino que o senhor tomou conhecimento aqui dos fatos das pessoas envolvidas apenas em função do seu trabalho, né? Não tem qualquer vínculo com eles. Exatamente. Tá, perfeito. O senhor vai ser ouvido como testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade. Não queria responder por um crime de falso testemunho, ok? Em relação ao Celso, que é acusado, né, está presente aqui em plenário, o senhor se incomoda com a presença dele? Não. Sem problemas, tá ótimo. Doutor Lucas, Ministério Público. Obrigado, silêncio. Boa tarde, policial. Tudo bem? Tudo bem. Policial, como o senhor sabe, nós estamos aqui para apurar e para os jurados julgarem um caso de tentativa de feminicídio, né, ocorrido no dia 13 de junho de 2020, em um hotel no centro de Curitiba, na rua Alfredo Brufren. O senhor se lembra de ter atendido essa ocorrência? Sim. Então, por favor, fique à vontade para relatar o que
Eu e o Belo, né? Tava colocando até uma operação, não é uma operação, na verdade, ia ter uma manifestação numa praça. E aí nós estávamos deslocando para fazer a segurança desse. Quando ouvimos uns gritos no hotel, e as pessoas nos ajudam e tal, e aí tinha vários gritos e tal. Aí paramos uma viatura e corremos até o hotel, tentamos abrir a porta. No primeiro momento a porta estava fechada. Aí veio uma pessoa da recepção lá, abriu a porta, vimos a escada, cheguei no local, quarto andar, estava e a vítima. Cabeça toda ensanguentada. E- Vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais próximo do microfone. Tudo bem. Obrigado. No caso, Paulo. E aí a vítima toda ensanguentada já. Isso. A porta já estava aberta? A porta estava- do quarto. A porta Isso, do quarto estava aberta. já estava aberta. Isso. O senhor reparou se ela estava arrombada ou o senhor não sabe dizer? Então, eu não sei dizer. Não lembro direito nessa parte, se estava arrombado ou não. Não Entendi. tenho essa Você lembra se havia pessoas do hotel ali no Tinha. local? Mulheres ali, camareira? Tinha. Tinha? Tinha. Uhum. E daí imagino, né, que os senhores efetuaram a prisão dele, correto? Correto. Diante do relato, diante da cena que os senhores visualizaram. Sim. Entendi. O senhor consegue recordar o que ele dizia sobre o ocorrido? Não consigo lembrar exatamente o que ele falou. Porque ele estava aparentemente em uma situação de choque, não sei se é assim, e ela também, né? Então, no momento ele estava meio que resignado, assim, tipo, eu fiz mesmo e já está feito e é isso, assim. E ela estava em choque, em negação, né? Ela quase não estava querendo atendimento médico, estava bem paralisada e tal. Ela estava, assim, parecendo que ia desmaiar, atordoada, assim, Sim. você se lembra? Sim. Uhum. Quando o senhor foi ouvido, né? Quando o senhor foi ouvido lá, claro, se o senhor não se recordar, não tem problema nenhum. Sim. O senhor mencionou, o réu disse que comprou a marreta com intenção de fazer aquilo, usando o termo dar um susto nela. Isso, O verdade. senhor se lembra se isso aconteceu? Lembro. Lembro que ele até relatou que ele passou no material de construção e acho que até naquela situação lá tinha até nota fiscal, alguma coisa assim. Eu lembro, tinha uma sacola. Ele fez essa compra, a ida até o hotel, né? Entendi. E aí, a coisa que eu lembro, assim, que eu lembro alguma coisa assim que eles, pelo que eles relataram, parecia que ele tinha relatado que ela tinha ferrado com ele, coisa assim, tipo, feito uma coisa com ele porque ela tinha voltado com o ex dela e tal. Ele fez esse comentário, e aí por isso que ele tinha feito aquilo. Então tinha ferrado com ele porque tinha voltado com o ex dela e por isso que ele tinha Isso. feito aquilo. É, Daí ele- ele comprou a marreta para dar o susto. Ele falou que tinha pagado o aluguel da casa dela e tal, e ela fez essa coisa desse tipo. Que ele tinha pagado o aluguel da casa dela, ajudado ela e ela fez isso com ele. Fez isso com ele seria ter voltado com o ex. Aí. Exatamente. Entendi. Então, muito obrigado, né? Boa tarde. Era isso. Então, aqui para a defesa, Não, sem perguntas, excelência. Obrigado, agradeço. conselho de sentença, jurados, alguma pergunta? Não? Minha parte também não. Eu agradeço, Paulo. A gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde, tudo. Então, o nome completo da senhora, por favor. Silvia de Oliveira. A senhora Silvia, em relação a Celso Rânio, ou seja, a pessoa que é acusada aqui, a senhora sabe quem é? Conhece? Eu conheço porque ele sempre ia lá no hotel que eu trabalhava. Tá, ok. A senhora vai ser ouvida aqui como testemunha e por essa razão, então, presta o compromisso legal de dizer a verdade, ok? Ok. Tá, em relação à presença do Celso aqui em plenário, enquanto a senhora presta depoimento, algum problema? Não, Tranquilo? Tá, tranquilo. tudo bem, então, Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, Boa dona Silvia. tarde. Tudo bem? Tudo. Silvia, nós estamos aqui, né, para mais uma vez relatar sobre o que ocorreu lá no hotel, no centro, né, na rua Alfredo Burfem, no dia 13 de junho de 2020. A senhora era recepcionista lá? Isso. É isso? A senhora ainda é? Não, faz 2 meses que eu saí de lá. Mas a época desses fatos aqui, a senhora Eu- era. Hum. Uhum. A senhora iniciou também dizendo que conhecia o acusado. A senhora conhecia a vítima também? Que eles frequentavam o hotel? Sim, frequentava. Frequentavam o hotel. A senhora sabe
Claro, pode falar abertamente, mas sabe pra quê? Eles iam lá pra ter relação? Não, eles iam lá, pra mim era um casal de namorados. Entendi. E era frequente? No meu horário, eu acho que 3, 4 vezes que eu atendi eles, era muito. Entendi. E que horas que eles iam normalmente? Geralmente aproximadamente meio-dia, 11 e pouco, 10 horas. Não tinha um horário assim certo. Mas durante o dia, normalmente? Isto. Entendi. E naquele dia, então, dona Silvia, o que aconteceu? O que a senhora consegue lembrar? Então, aquele dia eles chegaram, atendi normalmente, né? E pronto, subiram tal. E passou, não sei, uns 40, uma hora mais ou menos, eu ouvi um grito de socorro. Só que tinha protesto na cidade, uma passeata, eu não me lembro o que era que tinha na cidade, que estava bem movimentado. E nisso eu fui até a escada, pedi para as camareiras, olha aí nos quartos para ver se tem alguma coisa acontecendo aí, e desci para ver se era na porta ali do hotel. E nisso um rapaz que estava lá de fora falou para mim, é aí dentro. Nisso eu voltei, fechei o portão. Os gritos, a senhora disse. Isso. E daí ele falou. Como que eram esses gritos? A senhora consegue Não, lembrar? eu escutei assim, socorro só. Mas assim, um eco assim, que não dá para. Eu estava lá embaixo, né? E o quarto que eles estavam vendo no segundo andar. Então era grito de socorro. Isso. Uhum. Daí eu fechei o portão, voltei e subi a escada correndo para ver lá em cima. E nisso eu encontrei a camareira no segundo andar, bem mal. Ela já. Ela falou, ele matou ela. Falou. Aí eu falei, Essa camareira é a senhora América? Não, Quem? a América estava junto, era a Catiane. Uhum. Essa que falou para mim. Elas estavam junto, que daí foram que foi ver o quarto, e aí elas pediam para ele abrir a porta, e ele não abria. Daí nisso estava saindo um cliente, né, do pernoite, falou assim, eu posso estourar a porta? Daí ela falou sim, daí ele bateu o pé na porta, abriu. Foi na hora que eu subi, né, que daí elas falaram, essa Catiane, que é a camareira, falou para mim, ele matou ela. Aí eu falei, quem? Aí que ela mostrou para mim, eu entrei no quarto. Peguei lá, ele estava com a marreta na mão, ela na cama. Toda sanguentada, né? Ela tentou levantar, ela ficou tonta. Falei, não, fica aí. E ele pediu para chamar, né, a ambulância. Falei, eu vou chamar a ambulância, como eu vou chamar a polícia para você? Como tinha muita polícia em volta ali, aí eu desci a escada correndo para chamar, e nisso os policiais já estavam subindo. Aí eu voltei com os policiais, e encaminhei eles até o quarto, onde eles algemaram ele e tudo. Aí, nisso, os policiais me ajudou a chamar a ambulância para ela. Entendi. Então, quando a senhora sobe, uma das camareiras fala, ele matou ela. Isso. Ele matou ela. E logo em seguida... É que elas não perceberam que ela estava... Uhum, que ela estava viva. Isso. Entendi. E daí depois a senhora também mencionou que, de fato, alguém que bateram na porta, não abriram a porta, Não, daí tiveram que arrombar. É isso? isso, a camareira bateu pedindo para ele abrir a porta, que escutou o barulho no quarto dele. Daí eles não abriu. Nisso, o cliente que estava saindo falou, posso estourar a porta? Daí ela falou que podia, daí ele estourou a porta. Entendi. E daí, a senhora, ele dava alguma versão para por que ele estava fazendo Então, daí aquilo? eu falei assim, por que você fez isso? Ele falou, ela me roubou. Eu falei, pare com isso, por que ela roubou você fazer isso, né? Daí ele só falou isso, que ela tinha roubado ele. Entendi. E a senhora chegou a ver ele com a marreta na mão? Sim. Tá certo, daí depois, imagina, chegou a polícia prendeu ele, correto? Isso. E depois também chegou também a ambulância. Chegou a ambulância, levou ela, depois chegou os peritos. Aí foi a perícia, Isso, né? perícia, isso. Todo o trâmite, a senhora já daí foi intimada para ser ouvida na polícia, tudo, né? Já. Uhum. Tá certo, dona Silvia. Muito obrigado pelo seu depoimento. Da minha parte era isso. Para a defesa. Isso, por favor. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. O Guilherme Ambrosio, advogado da defesa, tem algumas perguntas para a senhora, ok? Tudo bem. Silvia, como que era realizada a limpeza do hotel? A limpeza? Isso. É normal. A cada saída de hóspede Isso. gera. Perfeito. Silvia, quanto tempo demorou? A senhora ouviu o primeiro pedido de socorro até arrombarem a porta? A senhora tem uma média de tempo? Olha, eu acho que foi que eu escutei o grito de socorro, que eu saí para as camareiras dar uma olhada nos quartos e pedi para que eu saí na porta. Foi a hora que o cliente já estava saindo, que daí estourou a porta. Aham. Isso dá quanto tempo aproximado a senhora sabe precisar? Ai, eu não Não sei. se recorda? Questão de Um tempo assim, não. tempo, não?
Uma pergunta apenas aqui. Existia a possibilidade de ter sido deixada uma camisinha utilizada no quarto já? Não, isso acho que aconteceria nunca, porque ela sempre fazia a limpeza todas as vezes que saía os quartos, não tinha por que deixar. Ok, satisfeitos. Obrigado. Sem mais perguntas. No conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Minha parte também não tenho perguntas. Mas eu agradeço aqui a presença da senhora, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Obrigada.